Salve Maria Santíssima. Vou falar sobre um tema que infelizmente pouco se fala, ou quando se fala de forma muito superficial, né? Eu já tenho vários vídeos no canal no YouTube sobre esse tema. É só você colocar Oséias Oliveira e colocar o nome Inferno. Vai aparecer, acho que uns 10 vídeos sobre esse tema que eu já fiz, tá certo? No Instagram, eu creio que eu não fiz vídeo sobre esse tema não. Então, eu vou vez ou outra fazer temas sobre os novíssimos também aqui. O Padre Garrigou Lagrange vai falar o seguinte: a eternidade das penas não se opõe a nenhuma perfeição divina. Frequentemente se objeta que esta perpetuidade dos castigos divinos, ou seja, a perpetuidade das penas do inferno, né, se opõe à perfeição da justiça divina. Se objeta isso, né? Porque a pena deve ser proporcional à falta. Ora, frequentemente a falta não dura senão um momento. Como mereceria então a pena eterna? É a objeção que é feita em relação ao inferno ser eterno, né? Além disso, todas estas penas pelos pecados, mais diferentes, seriam iguais, porque todas seriam eternas. Enfim, a dor da pena seria muito maior que a alegria encontrada no pecado. Aí Santo Tomás de Aquino responde: a pena deve ser proporcional não à duração do pecado atual, mas à sua gravidade. Assim, segundo a justiça humana, o assassinato, que não dura senão alguns minutos, merece a pena de morte ou a prisão perpétua. Do mesmo modo, aquele que trai no momento sua pátria merece ser dela excluído para sempre. Ora, conforme vimos, o pecado mortal, como ofensa a Deus, tem uma gravidade sem medida. Além disso, quando o pecado atual cessou, o pecado habitual permanece como uma desordem habitual irreparável e que merece uma pena sem fim. No entanto, há uma grande desigualdade no rigor das penas eternas. Iguais pela duração, são muito desiguais pela dureza proporcional à gravidade das faltas a expiar. Ou seja, alguém que cometeu pecados mais graves sofrerá nas penas dos sentidos, né, castigos mais intensos. Enfim, se as penas do inferno causam mais sofrimento do que a alegria dada pelo pecado mortal, no entanto, não são mais dolorosas do que a ofensa do pecado mortal a Deus, porque a gravidade dessa ofensa é sem medida. O princípio permanece o mesmo. A pena é proporcional à gravidade da falta, não ao prazer maior ou menor que nela se encontrou. Alguns assim sustentaram, mas se o que diz a revelação interpretada pela Igreja é verdadeiro, deve-se ir mais longe e afirmar que a justiça divina exigiria antes a destruição total ou a aniquilação total dos condenados, porque por sua ingratidão mereceram a perda do benefício da existência. Deve-se responder primeiro que a revelação divina, única que pode aqui nos iluminar, não nos diz que os condenados são aniquilados, mas que são eternamente punidos. Então, os adventistas do sétimo dia e vários outros aí acreditam que aqueles que vão ser condenados serão condenados à inexistência. Então não sofrerão penas eternas. Isso é um engano grande. Não é isso que a Santa Igreja ensina, né? Além disso, Deus, que pelo poder absoluto lhes poderia aniquilar, conserva as almas espirituais que por sua natureza são incorruptíveis, e a revelação anuncia mesmo a ressurreição geral dos corpos. Por outro lado, se a pena infligida por todo pecado mortal
sem arrependimento fosse a aniquilação, seria igual para todos os pecados mortais, por desiguais que fossem. Ou seja, se o aniquilamento da pessoa, a inexistência, o cessar de existir fosse a punição de todos os condenados, não haveria aí uma punição, entre aspas, né, justa em relação a cada pecado mortal cometido. Porque há pecados mortais que são mais graves, sim, que outros, né? Continuando. Enfim, como diz Santo Tomás, embora aquele que peca gravemente contra Deus, autor da existência, mereça perdê-la, contudo, considerando a desordem mais ou menos grave da falta cometida, o que lhe é devido não é a perda da existência, porque essa se pressupõe ao mérito ou ao demérito, e não é corrompida pela desordem do pecado. Acrescentemos o que diz admiravelmente o padre Lacordaire: o pecador obstinado quer sua aniquilação, porque a aniquilação o livra de Deus, justo juiz. Bem-vindo, Jaque, Deus te abençoe. E o livra para sempre. Deus seria assim obrigado a desfazer o que fez, e o que fez para existir sempre. O universo não pereceria, e seria possível que uma alma perecesse, porque essa alma não quis conhecer a Deus. As almas viverão para sempre. Essa é a obra mais preciosa do Criador. Vós a podereis contaminar, mas não a destruir. E Deus, colocando aí o selo de sua justiça, porque vós absolutamente o quereis, saberá retirar, até na perdição, sinais da ordem e arautos de sua glória. É interessante que, por exemplo, Orígenes foi um escritor eclesiástico, né? Os originistas, melhor dizendo, eles sustentavam que a eternidade das penas se opõe à infinita misericórdia, segundo a qual Deus está sempre pronto para perdoar. Ou seja, Deus, ele sempre quer nos perdoar. Deus tem uma misericórdia imensa, infinita, né? Só que falam os santos, a misericórdia de Deus, ela é infinita, mas o tempo que nós temos para receber essa misericórdia não é infinito. Então a gente precisa aproveitar a misericórdia, né? Buscar a confissão, buscar a conversão diária, buscar a mudança de vida. Nós não podemos usar a misericórdia para abusar da misericórdia. Às vezes há um entendimento muito equivocado do que é a misericórdia divina. E às vezes, em nome de acreditar na misericórdia, eu me entrego mais ao pecado. Eu me entrego mais aos meus desejos, às minhas paixões desordenadas, né? Isso é um engano, é um falso entendimento da misericórdia divina. Santa Faustina, por exemplo, que é a Santa da Misericórdia, né, chamada Secretária da Misericórdia, o Senhor mostrou para ela um inferno, e é a Santa da Misericórdia, para dizer que o Senhor não nos quer no inferno, Ele nos quer no céu com Ele para sempre. Só que Deus não vai nos obrigar a ir para o céu. Quando a gente reverencia o nosso pecado, se torna cúmplice do nosso pecado e não luta contra ele, a gente pode, infelizmente, cair na infelicidade eterna, na perdição eterna. Infelizmente. É uma verdade dolorosa. A gente não deve se desesperar diante disso. O demônio quer que a gente se desespere. Nós não podemos desesperar. Nós temos que ter esperança, confiança, mas nós não podemos ser presunçosos. Não vou pensar nisso não. A gente deve pensar não para desesperar, como eu falei, mas para que a gente possa mudar de mentalidade, mudar de vida, mudar de postura. Porque às vezes a gente se acostuma a uma vida espiritual muito rasa. Às vezes nós temos 10 anos de caminhada, 20, 30, a gente comunga, se confessa e não muda.
ou uma mudança muito pequena, muito tacanha, né? E muitas vezes é porque nós não meditamos sobre essas verdades eternas. Quem é que hoje para pensar sobre o céu? Quem hoje para pensar sobre o purgatório? Quem hoje para pensar no dia da sua morte? Osé doidice. Você está chamando os santos de doido. Você está chamando as sagradas escrituras e os sagrados escritores, os hagiógrafos, de doido. Porque as escrituras, a vida dos santos, nos convidam a pensar sobre essas verdades eternas. Só que às vezes nós perdemos a paz, o sono, só pensando naquilo que passa. Se eu vou conseguir mais dinheiro, se eu vou conseguir realizar tal sonho. Às vezes a gente deve deixar de sonhar? Claro que não. Devemos sonhar, devemos ter desejo de conquista, sadias, né? Não tem problema nenhum. Conquistar, ter o próprio carro, a própria casa, estar bem de vida, não tem problema. Isso agrada a Deus. Quando a gente tem essas coisas de forma ordenada, não tem problema nenhum. O problema é quando nós colocamos o nosso coração, a nossa vida, só em vista de ter, de poder, de conseguir, e perdemos a paz, esquecemos o essencial. Agora vai falar Santo Tomás de Aquino, né? Bem-vindo a Roberta, mas não foi o Santo Tomás de Aquino que falou isso não, viu? É eu que estou falando. Bem-vindo a Roberta, bem-vindo Cícero. Santo Tomás de Aquino responde o seguinte: Deus em si mesmo é de uma misericórdia sem limites. Ela é, contudo, regrada pela sabedoria. Daí vem que não se estende a alguns que se tornaram indignos da misericórdia. Vou repetir o que Santo Tomás de Aquino fala. Deus em si mesmo é de uma misericórdia sem limites. Ela é, contudo, regrada pela sabedoria. Daí vem que essa misericórdia não se estende a alguns que se tornaram indignos da misericórdia. Bem-vindo, Pedro. Isto é, aos demônios e aos condenados obstinados na sua malícia. No entanto, pode-se dizer que mesmo com relação a eles, a misericórdia divina ainda se exerce, não para pôr um fim à pena dos demônios do inferno ou dos condenados, mas para que eles sejam menos punidos do que mereceram. Ou seja, até no inferno existe ali um alcance da misericórdia. Como? Perdoando aqueles que estão lá? Não, porque eles não se arrependem, no sentido profundo da palavra. Os condenados não se arrependem. Os demônios não se arrependem. Só que a misericórdia divina se manifesta no inferno como? Os demônios, os condenados, poderiam sofrer penas muito piores do que eles estão sofrendo. Penas ainda mais terríveis. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, deu a eles penas menores, porque poderiam ser muito maiores. Isso é um mistério muito grande. Santo Tomás de Aquino ainda responde. Ele diz o seguinte: se a misericórdia não se unisse mesmo no inferno à justiça, os condenados sofreriam ainda mais. Como nos diz o salmista, no Salmo 45, versículo 10. Todos os caminhos de Deus são misericórdia e justiça, embora em alguns se manifeste sobretudo a misericórdia, e em outros sobretudo a justiça. Ambas procedem da suma bondade, e a justiça só é exercida em segundo lugar, quando a misericórdia divina foi desprezada. No entanto, mesmo então ela ainda intervém, não para suprimir a pena, mas para torná-la menos pesada e dolorosa. Ou seja, Deus tem prazer em nos punir, em nos corrigir? Claro que não. Mas Santo Afonso vai dizer o seguinte: a última tentativa da misericórdia de nos salvar é nos castigando. Entenda-se aqui o castigo não como um Deus vingativo, mal-humorado, chato, não.
É como um Deus que é amor e corrige por amor o seu filho que está prestes a cair no abismo. Então ele tem que usar de dureza para que aquele filho não caia no abismo eterno, um abismo sem volta. Então, às vezes, o entendimento que nós temos da justiça de Deus é um entendimento muito baixo. A gente acha que Deus é justo assim. Deus se zangou, não quer mais saber da gente. Não, não é por aí. Deus, quando manifesta a sua justiça, é no sentido de nos corrigir, nos castigar, é para dizer que Ele está usando uma medicina dura. Às vezes, a gente precisa tomar remédios amargos para curar grandes feridas. E o Senhor, como um bom e perfeito médico, às vezes Ele aplica um remédio amargo, um remédio doloroso, para que nós sejamos curados da nossa insistência em pecar, da nossa insistência em querer caminhar para o abismo. A gente precisa ter isso em mente. Não é um abandono total de Deus, né? Não é nesse sentido. É a misericórdia de Deus que se manifesta de forma mais veemente, mais dura. Continuando falando aqui sobre esses assuntos, né? Algumas coisas que no inferno existe. O que existe no inferno, às vezes? A pena do dano. O que é a pena do dano? Nós às vezes chamamos alguém de danado, né? Esse menino é danado. A palavra danado quer dizer maldito, amaldiçoado, privado da visão de Deus. Nós fomos criados para um dia contemplar a Deus, ver a Deus. O maior prêmio de uma criatura inteligente, os anjos e os homens, é verem um dia a Deus como Ele é. Essa é a nossa perfeita alegria, a nossa felicidade plena. A privação, o não ver a Deus, se chama pena do dano. Qual é o dano? Ser privado de ver a Deus eternamente. Então o maior sofrimento no inferno é nunca poder ver a Deus. Nunca. Ou seja, a pessoa está privada daquele que é o sentido da sua existência, daquele que é o sentido da sua alegria, daquele que é a razão do seu viver. Nós hoje não mensuramos quão grave é isso, porque parece que nós amamos a Deus de forma muito medíocre. Então a gente não se assusta ao ouvir isso. Meu Deus, nunca veste, nunca poder contemplar a tua face. A gente não chora ao pensar isso. Não treme, né? Meus irmãos, isso é muito forte. Nunca ver a Deus. Essa é a maior desgraça dos demônios e dos condenados ao inferno. Porque dentro do homem há esse desejo por Deus. No inferno existe essa contradição, né? Porque, por exemplo, existe o desejo de Deus e, ao mesmo tempo, o ódio a Deus. Olha que contradição. O desejo de Deus e, ao mesmo tempo, um ódio a Deus. Porque no inferno, além dessa pena do dano, terá a pena dos sentidos. Às o que é a pena dos sentidos? Nós pecamos usando os nossos sentidos. Falando, vendo, fazendo alguma coisa, né? Usando os nossos sentidos. E os nossos sentidos, depois que nós ressuscitarmos, né, também, de modo especial, após o juízo final, após a ressurreição da carne, aqueles que forem para a condenação eterna, o que vai acontecer? Esses sofrerão penas terríveis. Já sofrem agora quem está no inferno, né? Mas sofrerão com o corpo. Hoje sofrem na alma, mas sofrerão com o corpo. Então, por exemplo, a pena dos ouvidos, como é isso? A pena, a punição dos ouvidos. É como se a pessoa ouvisse gritos terríveis.
Imagine o latido de um cachorro bem alto o dia inteiro no seu ouvido. Imagine um choro enorme de uma criança um dia inteiro. Imagine um doente gemendo de dor o dia inteiro. Imagine um som bem alto do vizinho ligado o dia inteiro. E você com dor de cabeça, enxaqueca, e o latido do cachorro, a criança chorando, o doente se lamentando e gemendo o dia inteiro, e vários outros barulhos. É a pena dos ouvidos, a pena auditiva, que será eterna. Imagine você com fome, com sede, com desejo de beber água, de comer algo, e não poder saciar-se. Uma sede eterna e uma fome eterna. Imaginemos isso. É difícil imaginar, né? A gente sente sede um pouquinho, já fica assim preocupado, a gente está com fome, passa muitas horas sem comer, já fica se tremendo, né? Imagine uma fome eterna e uma sede eterna. A pena aqui do paladar. A punição no paladar. Imagine quando a gente vê uma coisa muito feia, a gente se assusta. Imagine, você vê uma coisa feia, você se assusta. Uma coisa muito feia, horrível, horripilante. Imagine você ver a eternidade inteira coisas horríveis e assustadoras. Imagine a pena do olfato, né? Aquele odor podre que você não suporta um minuto, quer soltar vômitos, né? Imagine a eternidade inteira aguentando essa podridão. São Bernardo fala, se fosse possível colocar um condenado aqui no mundo, a podridão dele infeccionaria o mundo inteiro e mataria as pessoas de infecção da caatinga que é, né? Imagine dores físicas. Imagine uma dor de dente aguda, uma enxaqueca aguda, uma dor de ouvido aguda, dores estomacais agudas, tudo, muitas dores, dores profundas, nas pernas, no estômago, no fígado, nos rins, na cabeça, no pescoço, no peito, todas essas dores juntas, de uma só vez, e bem intensas, e eternamente. Imaginemos também as angústias interiores. Imagine uma tristeza eterna e intensa. Imagine uma angústia eterna e intensa. Um vazio eterno e intenso. E junto a tudo isso, tem outras penas. Os demônios que ali ficam atormentando os condenados. E tem ali o fogo eterno do inferno. Isso são a visão dos santos, certo? De inúmeros santos. Como nós podemos ver, Santo Afonso fala sobre isso. São Roberto Bellarmino. São João Bosco. E vários outros místicos e santos falam sobre essas penas dos sentidos. Santa Francisca Romana e tantos outros santos, inúmeros, não são poucos, centenas a gente poderia até dizer, que falam sobre essas penas dos sentidos. Então lá há a pena do fogo eterno, fogo que não se apaga, e é interessante que tem o fogo eterno, a pena de ver coisas feias, mas ao mesmo tempo uma escuridão eterna. É um mistério isso. E a pena da imobilidade. A pessoa é como se ela ficasse parado direto. Paralisado. Sofre e ao mesmo tempo é como se houvesse uma paralisia, né? É um mistério muito grande. Aí um desespero espantoso e sem saída. Um ódio a todo mundo. A pessoa no inferno odeia os seus familiares, odeia os anjos, odeia a Virgem Maria, odeia os santos,
odeia a Santíssima Trindade, odeia a tudo e a todos. Por ela, todo mundo estaria no inferno. Todo mundo. Ela odeia. No inferno, se Deus o livre tiver um pai e uma mãe, e os filhos estiverem no inferno, a família inteira, todos se odeiam e se acusam mutuamente lá. Como isso é terrível, né? E vai variar as penas de uns para os outros. Tipo, há pessoas que vão sofrer as penas dos sentidos mais que outros. Quem pecou contra a castidade vai sofrer tais penas. Quem pecou com a língua vai sofrer outras penas. Quem pecou com roubo vai sofrer outras penas. Então, grande ódio a Deus e ao próximo. Um remorso eterno. Não é um arrependimento sincero e verdadeiro, é aquele remorso. Aquela angústia, né? E eles querem morrer, mas não morrem. Esse fogo é real. Ele não é metafórico, né? Gente, deu para entender o assunto aqui? Tem alguém aí acompanhando? Eu não entendo muito bem não. Aqui eu não estou vendo mais ninguém. Não sei se todo mundo saiu, se tem alguém ainda. Bem-vindo, Bruno, Pedro, Roberta, Cícero. Vocês têm alguma pergunta sobre esse tema do inferno? Ou não? Alguém tem? Todo mundo saiu já? Esse tema assusta. É um tema pesado, né? Alguém tem algum comentário, pergunta, objeção? Ou não? Vou rezar uma Ave Maria, se aparecer alguma pergunta eu respondo, tá certo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. São José, rogai por nós e providenciai. O livro que eu usei como base é esse aqui, do padre Reginaldo Garrigo Lagrange. O Homem e Eternidade, a Vida Eterna e a Profundidade da Alma. Também tem o livro do Monsenhor de Segui, que eu tenho aqui. Também é muito bom sobre esse tema, acerca do inferno, tá certo? Salve Maria.